Antes de mergulharmos na fascinante jornada de compreender e interpretar nossas manifestações mediúnicas, é crucial cultivar uma mente aberta e um coração receptivo. A mediunidade é uma dádiva que nos conecta a planos além do nosso entendimento cotidiano, mas também requer responsabilidade e discernimento. Ao longo desse curso, estamos explorando juntos as diferentes formas de manifestações mediúnicas, desde sonhos e sensações físicas até a comunicação com entidades espirituais. Estamos aprendendo a reconhecer os sinais, interpretar as mensagens e, mais importante ainda, honrar e respeitar os nossos dons. Lembrem-se sempre de que cada experiência mediúnica é única e pessoal. Não há respostas definitivas ou regras rígidas. Há apenas o nosso próprio processo de descoberta e crescimento espiritual. Portanto, estejam abertos ao aprendizado, à partilha de experiências e ao apoio mútuo ao longo desta jornada. Que este curso seja uma oportunidade para aprofundar nossa compreensão da mediunidade, fortalecer nossa conexão com o mundo espiritual e, acima de tudo, cultivar amor, compaixão e sabedoria em nossas vidas. Que todos nós possamos caminhar juntos com coragem, humildade e gratidão. Fique agora com a aula. Como interpretar minhas manifestações mediúnicas? Olá, na nossa aula de hoje vamos falar de como interpretar minhas manifestações mediúnicas. Essa é uma questão bastante importante para que a pessoa possa entender, né, que realmente precisa buscar algum caminho de orientação para o desenvolvimento mediúnico que constatou que tem. Então, uma das maneiras de constatar a manifestação mediúnica, ou como ela tem essa manifestação, por exemplo, como já se falou muitas vezes sobre sonhos, movimentações diferenciadas no seu ambiente e assim por diante. Mas a interpretação, né, dessa manifestação, ela deve estar acima daquilo que é normal. É uma anormalidade no seu dia a dia. Por exemplo, se sonha todas as noites com o mesmo sonho, todas as noites com o mesmo sonho, já é um indício muito forte de que você tem mediunidade espiritual. Como já se falou também, e a gente tem que voltar bem para que você entenda bem que é necessário que você interprete bem a sua manifestação mediúnica para poder ter segurança e buscar um caminho de religiosidade, um caminho que possa tratar dessa questão, não para retirar, porque mediunidade não se tira, a gente nasce com ela e não se retira, é como retirar um órgão do nosso corpo, né? Não funciona bem. Então a mediunidade, ela vem para nos apoiar no nosso dia a dia, nas nossas decisões, naquilo que a gente realmente tem dificuldade de compreender, inclusive, mas muito mais para a gente poder espiritualmente se evoluir. Aí a gente busca o quê? Para melhorar a sua mediunidade, para interpretar mais a sua mediunidade, para saber até onde vai a sua mediunidade, né? Porque são vários níveis. E é importante que as pessoas, que vocês, né, que estão já até agora assistindo essas aulas, é porque realmente vocês têm algum tipo de sensação, né? E essas sensações são diversas, como já falei. É importante que você busque um caminho, um local que seja sério, ético, né, que realmente você tenha boas informações para poder desenvolver o seu lado mediúnico. Esse desenvolvimento, ele é muito sério e é muito complicado também pelo fato de que temos aí muitos enganos, né? Pessoas que não estão preparadas para poder desenvolver a mediunidade das outras pessoas, porque mediunidade não se desenvolve sozinho.
A mediunidade procura um caminho para o desenvolvimento que é o caminho da coletividade. Se não houver coletivo, ninguém desenvolve o seu mediúnico sozinho. Porque também depois de um determinado desenvolvimento, já de estar mais desenvolvida a sua mediunidade, você também vai ajudar outras pessoas a desenvolver a mediunidade delas. Então, isso é uma troca que o Criador fez conosco para que a gente possa ter mais vivência coletiva, porque ninguém neste mundo vive de forma solitária, até tem pessoas que vivem, mas elas não vivem bem, não é viver. Então, a mediunidade espiritual muitas vezes faz com que a pessoa ache que tem algo errado consigo mesma e ela acaba muitas vezes se afastando das pessoas pelas suas reações. Existem várias reações, por exemplo, tem reações que às vezes acontecem dentro de um baile. Isso a gente já passou por vários médiuns que dentro de um baile, de uma festa, a mediunidade deles se manifestou. Por quê? Numa festa existem muitos espíritos que estão ali para se alimentarem de brigas, de intrigas, de problemas entre os seres humanos. Porque nenhum ser humano tem problema com o outro se não houver uma motivação. Então, ele se sobrecarrega ali naquele local que está, e alguma entidade, algum espírito que está próximo dele, ou se aposta dele para melhorar ele, ou se aposta dele para se alimentar espiritualmente das coisas negativas. Então é importante que você entenda que essas reações elas existem em todos os lugares. No momento que, por exemplo, que a gente fica brabo, enraivecido com outra pessoa, muitas pessoas que têm alta mediunidade, por exemplo, elas incorporam uma entidade. E se essa entidade não está bem desenvolvida, ela causa um malefício às outras pessoas que estão ao redor. Então, é necessário que se tenha conhecimento de até onde a sua mediunidade pode fazer o bem ou fazer o mal. Então, essa questão é importante a gente saber. A pessoa é muito boa, mas ao ela ficar com muita raiva de uma pessoa, ela emite uma energia ruim para a pessoa e aquela pessoa tem um problema. Isso acontece muito. Você já deve ter ouvido. Ele me fez isto, eu pensei forte, desejei isto, aquilo para ele e aconteceu. Isso pode acontecer sim. É por isso que é importante que a gente tenha a interpretação da nossa mediunidade com profundidade, para saber até onde a gente precisa de ajuda ou não. Tem alguns graus de mediunidade que a pessoa vive normal, não tem muito problema e pode ir adiante com esse grau de mediunidade sem precisar buscar uma religião. Isso pode acontecer também. Não quer dizer que ela vai desenvolver a sua vida num todo, com todas as positividades que a vida nos dá, mas ela vai viver melhor do que aquele que tem um outro grau de mediunidade e que não procura desenvolver o seu grau de mediunidade. Então, é importante que você possa ver muito bem até onde você pode aguentar, não buscar ajuda para desenvolver sua mediunidade. No momento que você já descobriu que tem mediunidade, busque um caminho. Você que é mãe, você que é pai, vê uma manifestação de uma criança, dizer: pai, eu vi tal coisa, pai, eu ouvi tal coisa, pai, eu senti tal coisa, que não seja normal, busque um caminhamento espiritual para essa criança, porque ela precisa, e se isso não for desenvolvido a tempo, isso irá prejudicar o desenvolvimento positivo da vida dessa criança. Ainda falando sobre manifestações mediúnicas, aqui também eu vou falar como saber se a sensação que você está sentindo, ela é positiva ou é negativa, sensação mediúnica ou espiritual. Existem vários fatores que a gente, como médium que já tem experiência, sabe interpretar se aquilo que a pessoa está sentindo é positivo ou negativo. Muito difícil que a pessoa por si só consiga
entender isso, né? Porque é necessário que entenda a sua parte mediúnica para poder entender as sensações, se elas são positivas ou negativas, né? Mas nós, médiuns já prontos, sabemos, ao verificar, por exemplo, uma manifestação, nós temos dentro de um terreiro, por exemplo, médiuns que são videntes, que são ouvintes, que são intuitivos, né? E através de uma busca, por exemplo, de um passe espiritual, ou numa mesa kardecista, ou numa casa de umbanda, né? Vai se ver a escuridão desse espírito que está atingindo você, porque toda sensação é um espírito que está sobre a pessoa, porque a mediunidade é como uma luz que atrai os espíritos. E se a pessoa não está protegida, não conhece essa questão espiritual, não busca um caminho de proteção, de fortalecimento, atrai, através da sua mediunidade, os espíritos enganadores, que muitas vezes chegam dizendo que são pretos velhos, ou que são tal pombagira, ou tal Exu, né? Enfim, eles realmente se comunicam dizendo que são determinadas entidades espirituais. Ou, por exemplo, quando não dentro de um terreiro ou dentro de uma casa de religião, esse espírito diz que fulano de tal que já se foi, né? Alguma pessoa da família que a pessoa perdeu, né? Esse espírito pode se passar por essa pessoa e trazer informações e falas que venham prejudicar até a própria família ao qual a pessoa está envolvida. Então é muito delicado essa questão, e é necessário que realmente quem vai tratar dessa sensação mediúnica que você tem que entender, tem que ter prática, tem que ter tempo de formação religiosa. Não é só chegar numa mesa espírita ou kardecista ou qualquer tipo de religião e já está pronto. Não, é como entrar numa escola. Para você desenvolver o seu lado mediúnico, é como primeiro entrar no jardim, né, que a gente tem quando criança, né? Depois no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até a pessoa estar pronta espiritualmente para poder exercer, né, o grau de mediunidade que ela tem para exercer, porque a gente traz isso, né, naturalmente com a vida, exatamente para isso, para nós nos ajudar uns aos outros. Mas até para ajudar as pessoas, nós temos que estar prontos para poder ajudar. Se você não está pronto e você ajuda uma pessoa, porque você tem mediunidade, você gosta de ajudar, isso acontece muito no dia a dia, você chega a tirar a roupa muitas vezes para dar para uma outra pessoa, e você não está protegido, você está pegando as sensações kármicas que aquela pessoa tem, que são negativas. Se uma pessoa está com um grande problema muitas vezes, em vez da gente poder tirar o que é da gente para ajudar, a gente fala para essa pessoa, se a gente já sente isso, você está precisando de uma orientação espiritual, busque um caminho de religiosidade. Para mim aconteceu isso quando eu entrei na religião Umbanda. Um médico me disse para mim, olha, o que acontece contigo, com teu filho, não tem nada a ver com a vida natural, normal. Para nós foi algo sobrenatural, então você busca uma religião. E eu busquei esta religião me orientou, estou dentro dela já há 40 anos, e hoje já tendo essa possibilidade de passar para você, através deste curso, aquilo que eu aprendi dentro desses 40 anos, e com a outra vivência que eu tive antes de estar na religião. Então eu tenho as duas experiências. A minha sensação mediúnica, que eu já falei no começo do curso, né? Como é que eu tive a primeira sensação de visão, inclusive mediúnica. Você deve interpretar mais ou menos essas questões com você mesma, e depois que eu desenvolvi tudo isso, hoje eu estou podendo, através deste meio, ajudar você a conhecer as suas sensações mediúnicas,
buscar um caminho para saber se elas são positivas ou negativas, enfim. É muito importante que você entenda que mediunidade espiritual, aqui recapitulando, né, ela nasce conosco. Além de nascer conosco, ela tem um objetivo na sua vida, que é melhorar a sua vida e poder ajudar outras pessoas a melhorar a vida delas. Então, a vida nos ensina, a nossa Bíblia Sagrada, que é a nossa natureza, não é um livro, é a nossa natureza que nos ensina no dia a dia, diz que nós precisamos nos dar a mão. A palavra Yorubá quer dizer Ubuntu. Todos somos um e todos precisamos uns dos outros. Então, para a gente poder desenvolver muito bem a nossa mediunidade, temos que buscar um caminho adequado para saber se ela é positiva ou negativa. Continuando nessa questão das sensações espirituais, como você vai saber se está sendo enganada ou não por um espírito? Você deve pensar nisso também. Como eu vou saber se eu estou tendo um espírito positivo que não está me enganando, ou se estou tendo um espírito negativo que está me enganando e eu estou indo por um caminho que não é o caminho adequado para poder desenvolver o meu lado mediúnico? Isso existe também. Tem espíritos que depois, a gente diz na religião que muito tempo numa pessoa, enganando a pessoa, ele cria casa na pessoa. Às vezes parece que é natural aquilo que a pessoa está passando ela já se sente como natural, porque esse espírito já enganou ela tanto que faz com que ela entenda que aquele sofrimento que ela está passando é natural ela passar. Nenhum sofrimento é natural passar. Todo sofrimento vem por uma questão ou um erro de alguma pessoa por maldade, que também não deixa de ser uma sensação religiosa. A maldade também é uma religião, tem gente que cultua a maldade e emite nas pessoas essa maldade. E a pessoa muitas vezes está carregando isso consigo e não consegue se dar conta porque já se acostumou com aquilo. Então pense bem, todo sofrimento vem de um espírito que se alimenta de seu sofrimento. E se alimenta do seu sofrimento porque se aproveita da sua mediunidade, por ela estar aberta, como nós chamamos na Umbanda. Uma mediunidade aberta é aquela mediunidade que não buscou, que a pessoa não buscou o caminho para se orientar, nem para se fortalecer na sua mediunidade. Então, essa pessoa tem que entender, você tem que entender, se está passando por isso, que não existe na lei da natureza, na lei divina, na criação, o sofrimento como algo que é normal na vida do ser. Não é normal. Mas aí vocês poderão se questionar, dizer, mas por que isso tem que acontecer na vida? Mas é como o escuro e o claro, né? O frio e o calor. Tem que existir, que é para a gente saber que eles existem, para a gente saber quando tem que buscar se agasalhar do frio, quando tem que se cuidar do sol, quando tem que ligar uma luz porque escureceu, ou quando tem que desligar a luz porque clareou. Então, a mediunidade, eu dando esse exemplo para você, é a mesma coisa, quer dizer, você tem que saber, né, que existe o lado ruim, né, para que você entenda que você tem que buscar um lado melhor para que você se melhore mais. Todo ser humano vem exatamente para melhorar. Já a própria natureza da evolução do ser, que não nasce sem falar, começa a balbuciar, começa a falar, não sabe andar, começa a engatinhar, começa a falar e aí vai desenvolvendo. A mediunidade é a mesma coisa, ela se desenvolve dessa maneira, só que ela é oculta. Ela fica difícil, as pessoas não entendem, não acreditam que tem mediunidade, exatamente porque ela é oculta. E a gente foi acostumado a acreditar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente pode apalpar, que a gente pode agarrar. Não é assim. Nós temos esse lado espiritual, que é onde está os maiores segredos da vida e onde está, vamos dizer, como a gente conseguir viver melhor e ser feliz nesse mundo terreno.
Então tenha a certeza de que existem espíritos enganadores e como buscar uma saída é buscando uma religião, não há outra maneira. Você não vai morrer se não buscar uma religião também, né? Mas não vai ter uma vida normal e vai correr riscos, né? Inclusive muitas vezes, dependendo do grau do problema mediúnico que você carrega, risco na sua própria vida, sim. E às vezes não é só na sua própria vida, eu quero aqui me aprofundar muito mais, mas também um espírito para ver você sofrer mais. Se você tem um filho, ele causa um malefício naquela criança para você sofrer muito, né? Já que você já está acostumado com o seu sofrimento, e esta é uma experiência que eu tenho também. Eu vivia com problemas, não conseguia me equilibrar, né? E não dava importância para esse lado mediúnico que muitas pessoas já tinham me dito, né? Você tem mediunidade. E eu não acreditava, não queria entender nem aceitar. Então, eu tive que ter um problema com um filho grave, né? Um problema grave com esse filho. Ele tinha 3 meses de idade, hoje está um homem, graças a Deus, feito, já pronto para a vida, encaminhado com a vida. E foi o que me fez buscar um caminho de orientação na religião. Mesmo assim, eu tive que, pelas minhas dúvidas, eu tive que ter muitas provas, inclusive, que eu pedia, né? Se realmente eu tinha mediunidade, eu queria aquelas provas, e essas provas aconteceram, tanto com ações negativas, quanto com ações positivas. Por isso que eu digo que o positivo e o negativo, eles andam juntos, mas é para que a gente saiba que eles existem e que a gente tem que escolher, através da sua mediunidade, qual é o caminho que você quer seguir. O caminho da evolução, ou o caminho da estagnação na sua vida, o caminho de que você vai estar sempre se queixando, sempre sofrendo, sempre chorando. É isso que você quer para você? Isto não é normal. Busque um caminho, não deixe isso tomar a sua vida, porque realmente os espíritos ruins, através da sua mediunidade, tomam a sua vida, né? Roubam a sua vida, roubam tudo aquilo que você tem como direito para a vida e se alimentam disso. Então, nós temos um mundo hoje muito complexo, muito complicado, exatamente porque temos esse problema de que as pessoas não querem entender o seu lado mediúnico. E isso não quer dizer que tem escolaridade para sentir, não. Pessoas que têm muita escolaridade têm mediunidade, e aí elas têm mais dificuldade de entender o seu lado mediúnico, de buscar o caminho. Por quê? Porque existe um preconceito sobre a própria mediunidade. Existe um preconceito. A maioria das pessoas tem preconceito sobre mediunidade. Quando se diz tem que buscar um caminho espírita, a pessoa já tem preconceito. Ou quando fala de Umbanda, já tem preconceito, né? Então, esses preconceitos foram construídos na humanidade para que a humanidade tivesse esse problema, para que muito poucos nesse mundo se completem de tudo aquilo que nós temos de bom para viver nesta vida. Você está conforme com a sua vida? Pense, o que faz você não estar conforme com a sua vida? Tem que ser alguma coisa que não seja da sua vida visível, mas sim da sua vida espiritual, da sua vida invisível. Nós temos esse caminho da vida invisível que nós temos que trilhar ele também, porque ele nos espera lá na frente, quando tiver aquela hora derradeira. Mas que bom que aconteça essa hora, mas que seja uma coisa natural na nossa vida. Tudo aquilo que é natural, né, como o próprio envelhecimento, pela vida, foi construído pela vida, e o Criador quer assim porque tem as suas motivações, e as motivações do Criador espiritual, não é uma motivação material, então é importante que nós sabemos disso para poder ir adiante na nossa vida com mais efetividade, com mais alegria, com mais felicidade, com mais realização. E a mediunidade faz com que a gente realmente consiga ter essas realizações com positividade. É só saber buscar o caminho certo. Bom, eu vou falar para você, aqui para vocês que estão
ouvindo e praticando esse curso, que é um curso diferenciado, né? Não é um curso normal, é um curso sobre coisas visíveis e invisíveis. Isso é importantíssimo para a nossa vida, porque existe, né, tudo isso. Eu quero aqui dar 3 exemplos, eu escrevi aqui 3 exemplos, para que você possa se dar conta de alguma vivência sua dentro desses exemplos que eu estou lhe dando. Energias de outras pessoas, número ou cor e o déjà vu. Bom, o que é isto? As energias de outras pessoas, por exemplo, você chega perto de uma pessoa e sempre que você chega perto dela, você sente maus pensamentos, tem vontade de xingar ela, de dizer algumas coisas que não é do seu normal. Então, este é um exemplo que acontece com muita gente. Você chega perto de uma pessoa, sente arrepios. Normalmente, se são coisas boas daquela pessoa, nessa parte dos arrepios é muito importante, dá para interpretar bem fácil. Se você sente arrepios no seu lado esquerdo, só no seu lado esquerdo, você vê nele ali alguma coisa negativa. Nada a ver com esquerda, vamos dizer, da vida política, mas lado esquerdo da pessoa, que é um lado que atrai um lado negativo. Se você sente a sensação do lado direito, bom, você tem toda a tranquilidade de dizer, bom, o que eu estou sentindo dele é bom, vou me aproximar, vou conversar, vou estar com essa pessoa, não é? Mas se já sentiu um arrepio no lado esquerdo, é complicado. Se você sente um arrepio na nuca aqui, que às vezes a gente sente também, ele está com algum espírito que pode também atingir você. Ele, além de estar atingindo, ele está atingindo os dois. Então é uma sensação mediúnica, um exemplo bem prático que acontece muito com as pessoas. E isso, no dia a dia de cada pessoa, pode acontecer quando se tem a mediunidade bem aflorada, como nós chamamos. Porque tem a mediunidade que está escondida, tem a mediunidade que já está sendo trabalhada, tratada, e tem a mediunidade que precisa ser tratada. E que precisa ver até onde ela vai para poder receber essas energias, como essa que estamos dando como exemplo de uma pessoa que você encontra. Mas aí você também começa a se topar, como se diz claramente, com um número, aquele número, aquela cor. Dentro da minha religião, da religião que eu tenho como fé, os números têm muito a ver com a nossa vida material. Bom, aí são várias coisas que tem que discorrer, mas tem muito a ver. Então, se esse número está lhe perseguindo, se for o número 5, por exemplo, que na nossa religião é do Xangô, é um número positivo, é um número que está lhe dando uma ideia de que você pode, inclusive, jogar numa loteria, jogar num jogo de bicho, fazer alguma coisa assim. Uma cor que está lhe perseguindo, bom, toda vez aquela cor, tu gosta de usar aquela cor, tu usa aquela cor, tu sai para comprar uma roupa e a primeira cor que aparece é aquela cor. Isso também é uma sensação espiritual, porque o seu anjo de guarda está emitindo qual é a cor dela. Por exemplo, na nossa religião Umbanda, o vermelho, só ele tem a ver muito com o abrimento de caminhos, para a vida da pessoa se encaminhar, para a pessoa ir adiante com a entidade que se chama Bará. O verde e o vermelho tem a ver também com Ogum Avagã, que é uma espécie de entidade que trabalha muito com armas, arma branca, arma de fogo, ou você está correndo algum risco de ter algum problema com arma branca ou arma de fogo, ou você precisa oferendar
essa entidade para poder se fortalecer, ou se você quer comprar uma arma para se proteger, vai depender de como você está vivendo. Se você está vivendo mal e vem esse sonho, é porque algo está acontecendo de ruim, que você corre riscos com ter problemas com armas brancas, com polícia, com essas coisas, com bandidos, ladrões e assim por diante. Então, as cores, elas têm muito a ver. O amarelo, por exemplo, que é da mamãe Oxum, bom, ela emite uma energia de esperança, de amor, né? Pode que você tenha alguma dificuldade nos seus sentimentos ou alguma melhora nos seus sentimentos. Aí, o que vai definir essas coisas dessas sensações, você buscando a ajuda, vai ser ou um jogo de carta, um jogo de tarô, um jogo de búzio, que é aquilo que já falamos aqui, que são os instrumentos que fazem com que você defina seu lado mediúnico. O déjà vu, né? Bom, eu cheguei numa loja e digo, mas eu já estive aqui, já senti até o cheiro dessa loja, sem nunca ter estado lá. É uma sensação espiritual também, uma sensação mediúnica. Quer dizer, seus anjos de guarda, algum antepassado, alguém andou naquilo ali e emitiu para você essa energia como se você já estivesse estado lá. Mas não foi você que esteve. Então, esse déjà vu, ele acontece numa rua que você está passando, como se já tivesse passado. Quando você vai numa outra cidade, você olha aquela cidade e diz, mas eu já conheço essa cidade, eu já conheço esse local aqui, eu já vi esta praça, né? E isso realmente são sensações mediúnicas e que elevam você aos seus anjos de guarda, aos seus espíritos, a outras épocas que você, no corpo que está vivenciando hoje, não vivenciou. Mas, consequentemente, quando você tem esse déjà vu, está demonstrando que, de uma forma ou de outra, você já esteve ali, não nesse corpo. Talvez no outro corpo, ou nesse momento alguém está emitindo para você, algum espírito está emitindo para você que já esteve ali e passou essas sensações para você. Dá para você entender bem a sua mediunidade com esses 3 exemplos? Nós temos muitos exemplos, mas eu acho que esses 3 são bem importantes porque são recorrentes. Bom, já tratamos de muitos exemplos, não todos, porque existem muitos exemplos. Finalizando esta aula, né? Como descobrir a manifestação espiritual na sua vida, na sua vivência. É muito profundo esse tema, importantíssimo. Ele não se esgota neste momento, ele tem muito mais ainda para a gente poder tratar disto nesses cursos que a gente vai ministrar para que você possa entender o seu lado mediúnico, né? Como interpretar a sua mediunidade. Quero aqui dizer para você que estou muito feliz em cada aula que aqui ministro para vocês, por você estar aí ouvindo e buscando interpretar também a sua vida mediúnica, que isso vai melhorar a nossa vida, o nosso mundo, né? E quero agradecer por esse momento e dizer que até a próxima, né? Chegamos ao fim de mais uma jornada. Foi uma experiência enriquecedora explorar juntos as diversas formas de manifestações mediúnicas e aprender a interpretá-las com sensibilidade e discernimento. Espero que tenham se sentido inspirados e capacitados para continuar a desenvolver suas habilidades mediúnicas de forma consciente e responsável. À medida que encerramos esta aula, gostaria de convidá-los para o próximo encontro, que promete ser igualmente esclarecedor e significativo. Ética e responsabilidade na mediunidade. Nesta aula, abordaremos temas cruciais como o uso adequado dos nossos dons mediúnicos, os limites éticos da comunicação com o plano espiritual e o impacto de nossas ações no bem-estar de todos os envolvidos. Será uma oportunidade valiosa para refletirmos sobre o papel da ética e da responsabilidade em nossas práticas mediúnicas e fortalecermos nosso compromisso com o serviço amoroso e compassivo. Nos vemos na próxima aula, prontos para continuarmos nossa jornada de crescimento espiritual e aprendizado mútuo. Até lá, que a luz da sabedoria nos guie sempre.
Com gratidão, Flora.